Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente entender sobre. Vamos começar aqui da parte de teoria. Eu acho menos terrível para o pessoal que vai chegar atrasado se situar. Se eu começar da prática de merge e conflito, vamos se perder todos. Então, vamos expandir aqui um pouquinho mais da teoria sobre conceito de posse, referência, composição e agregação, tá? Então, vamos pensar aqui numa casa. O Rodrigo usou essa figurinha com vocês aqui ou não? Então, vamos lá. Vamos pensar numa casa. Uma casa tem cômodos e moradores. Os cômodos são formados de paredes e possuem móveis. E os moradores podem ser pets, pessoas, crianças ou adultos. A diferença é que a forma como essas entidades se relacionam, né, muda muito. A primeira que a gente vai ver é a ideia de composição ou posse. Será que existe uma casa sem cômodos ou um cômodo sem paredes? Não. Então, essas entidades, elas estão associadas de uma forma com que a existência dela, a existência de uma depende da existência das outras. Seja bem-vindo, querido. A existência também contempla a ideia de tempo de vida. Se eu destruo a casa, eu consequentemente destruo os cômodos. Se eu destruo os cômodos, o que é que vai junto? Vai a casa. Não tem como eu destruir os cômodos e manter a casa, ou não tem como eu destruir as paredes e manter os cômodos. Pensa agora em um livro, os seus capítulos e seções. Eu posso destruir os capítulos e seções e manter o livro? Não faz sentido, vai sobrar só a capa. Então, a gente poderia dizer que o livro é composto pela capa, os capítulos e as seções dos capítulos. Mas se eu queimar o livro, tudo se desfaz, tudo vai junto. Essa relação, essa relação desse vínculo forte, onde eu tenho uma ideia de posse, isso daqui se configura como uma composição. E ela é desenhada como esse losango pretinho aqui, tá vendo? Uma casa possui cômodos e o cômodo possui paredes. E para a gente ter uma relação de existência, a casa, para existir, precisa do cômodo, e o cômodo, para existir, precisa de paredes. Uma boa tarde para vossas excelências. Chegou mais alguém agora nesse instante. Foi o João Lucas. Chegou também a Emily. Não foi, Emily? Emily e a Antônia Klenda. Valeu. Bora lá, vamos continuar. Os cômodos e as paredes. Em contraste com a relação de composição, onde a existência normalmente está vinculada e a existência do todo depende da existência das partes, a gente tem uma relação de agregação, que é essa setinha com losango aberto. Na relação de agregação, é comum eu poder ter ou não e esse vínculo ser transitório. Exemplo, você consegue criar um cômodo sem criar os móveis. E o cômodo pode existir vazio de móveis. Você cria o cômodo, você cria os móveis e depois você insere o móvel criado dentro do cômodo. Você pode retirar o móvel criado do cômodo e passar esse móvel criado para outro cômodo. Tudo bem? Então, nessa relação que é mais transitória, a gente entende como uma relação de agregação. De formas práticas, como é que a gente enxerga isso? Normalmente, quando a gente tem uma composição, o todo cria a parte. Então, eu crio uma casa, a casa cria os cômodos e o cômodo cria as paredes. É esse cara que dá o nil no carinha de baixo. Mas numa relação de agregação, as entidades são criadas separadas e elas são inseridas uma na outra no relacionamento. Então, por exemplo, a casa, ela não depende de um morador para existir.
Mas se eu penso numa criada, uma casa criada tem, dá para ler ou tá na listrinha? Tem um dono. Uma casa criada tem um dono. Não tem como eu ter uma casa e não ter um dono. É o que? Abandonada? A casa da prefeitura? Se alguém criou, mesmo que seja o construtor, a casa tem um dono. E esse dono, assim, normalmente existe, né? Então você poderia dizer que para criar o objeto casa, você, através do construtor, ou seja, na hora da criação, você cria o dono, tá? Mas os moradores, eles podem ser adicionados ou removidos. Depois que você tem um dono, você pode transferir a sua casa. Eu tiro a minha casa do meu nome e substituo a minha casa passando para outra pessoa. Será que eu tenho como abrir mão da minha casa? Não, não quero mais minha casa. Ou então abrir mão do seu automóvel. Ele é seu até que você transfira ele para alguém. Tudo bem? Então, nessa relação, mesmo que exista um aparente vínculo, mesmo assim é um vínculo onde eu posso ter uma transferência. Se o teu carro quebrar, se a tua casa for destruída, a pessoa não necessariamente vai junto. A casa pode ser tomada pela enchente e a pessoa continuar vivendo. Ok? Mas na relação de composição, se a enchente levou todos os cômodos da casa, não existe mais casa. Certo? Então, na composição, a gente tem essa relação intrínseca. Na agregação, que é esse símbolozinho aberto, a gente tem um relacionamento de vínculo, mas um relacionamento não tão forte. A casa não precisa dos moradores para existir. E o morador também não precisa da casa. Ele pode, inclusive, morar em outra casa, ou eu posso ter uma casa com vários moradores. E um morador que possui várias casas, que mora em várias casas. Eu moro em duas casas. Eu moro em uma casa em Fortaleza e uma casa em Quixadá. Então, eu sou morador de duas casas. Na composição, esse processo de, de eu dividir um elemento entre múltiplas entidades, ele não é tão comum. Mas ele poderia existir. Por exemplo, eu posso dizer que uma parede faz parte de dois cômodos. Sim ou não? Sim, só que é um nível de relação muito mais estrito. Eu não posso como trocar a parede de um canto para o outro, tá certo? Mas mesmo que seja mais limitado, eu ainda poderia ter um compartilhamento dessa entidade. A minha parede faz parte de dois cômodos, tá? Só para não dizer que eu não posso, tá certo? Quando a gente vem aqui para o outro lado, essas relações aqui, elas são relações que têm multiplicidades. Normalmente, um cômodo possui quantas paredes? Quatro paredes. Aqui não, eu não coloquei, mas eu poderia dizer que um cômodo possui quatro paredes. Eu poderia até, se eu quisesse, dizer que uma parede pode estar presente em um ou dois cômodos. Uma parede pode estar presente em dois cômodos, mesmo que seja uma composição. No mínimo, ou então uma parede poderia não ter nenhum cômodo? Sim ou não? Sim. Se é uma parede de divisória, de divisa, a parede por meio da rua, ela não necessariamente é um cômodo. Ué, a gente entende a casa toda, a parede, a rua como um cômodo? Mas aí é cômodo dentro da casa. Não, mas não faz sentido. Eu tô falando daquela parede que divide. Mas é uma parede, é uma parede? Mas eu tô pensando no objeto parede. Em relação ao cômodo, não. Então, vamos pensar aqui em multiplicidades. Um cômodo precisa de quatro paredes, mais uma. Em relação ao cômodo, a parede pode fazer parte de um ou dois cômodos. É verdade. Se é uma parede da casa, ela é parte de um ou dois cômodos. E qual é a relação da casa com os cômodos? Todos os cômodos pertencem à casa. Uma casa. Mas a casa pode existir sem nenhum cômodo? Não, não faz sentido, né? Ela precisa de pelo menos um cômodo para existir. Quando a gente vem aqui para o outro lado, tá vendo que a setinha agora mudou? A setinha agora não é mais losango, é triângulo. Esse triângulo, ele não representa quantidade, ele representa especialização. A gente diz que um morador pode ser um pet ou pode ser uma pessoa. Pets e pessoas são
moradores, crianças e adultos são pessoas. E agora a gente tem, primeira vez que a gente vê esses símbolozinhos, tá vendo aqui, ó? O I, o A. O I é a ideia de interface, não interface gráfica, tá? Interface aqui como contrato, ou seja, morador é tudo o que. Qual é uma regra para definir um morador de uma casa? Eu sou morador da minha casa aqui. Eu durmo 3 vezes por semana na casa. Eu sou morador. Se dormir menos do que. Se dormir mais do que uma vez por semana na casa, é morador. Tem morador que não dorme? Hã? Tem morador que nunca dorme na casa? É estranho, né? A gente pensar nisso. Seria o quê? Um visitante? Não sei. O que é a ideia? Essezinho, ele não representa algo da identidade algo da identidade do elemento. Ele representa um compromisso. Eu posso dizer que a minha lagartixa é um morador. Ela está lá e nunca falta. A lagartixa mora na minha casa. Eu posso dizer que o gato é um morador, mesmo que ele suma quando quer e volte quando quer. Então, não é algo que está relacionado a identidade, é algo que está relacionado ao comportamento, ao contrato. O meu gato é um morador, a minha lagartixa é um morador, eu sou um morador da casa. Desde que exista uma definição de um compromisso, a gente pode enquadrar várias coisas diferentes dentro desse compromisso. Por exemplo, eu poderia dizer que eu poderia criar uma interface para dizer que elementos são abraçáveis ou não são abraçáveis. Então, abraçável é algo que eu abraço e me sinto bem. Isso muito genérico, né? Mas talvez eu possa me abraçar com o meu computador e ficar muito feliz com ele. O computador é algo abraçável. Mas um porco-espinho não parece ser algo abraçável, né? Um porco-espinho. Um poste. Será que tem alguém que fique feliz agarrando um poste? Talvez uma pessoa num tsunami fique muito feliz agarrando um poste. Ele é abraçável. Qual é a ideia? É que uma interface determina um comportamento ou contrato, mas uma classe abstrata, ela define algo identitário. Crianças e adultos são pessoas. E são sempre pessoas. Não tem como dizer que tem umas crianças que mais parecem uns demônios ricos, mas no normal, no normal, identitariamente eles são pessoas. E aqui não tem a ideia de multiplicidade. Aqui eu tenho o é ou o não é, né? Vamos ver aqui mais alguns exemplos de multiplicidade só para a gente fechar essa ideia de mais na frente eu vou voltar para essa matéria, tá? Isso daqui é só para a gente entender melhor a ideia de, de composição e agregação. Vamos ver a relação aqui entre pessoas e livros. Por que que aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 0? Alguém consegue me dizer? Uma pessoa escreve de 0 a vários livros. Faz sentido? Faz. Mas por que que um livro tem obrigatoriamente uma pessoa? Porque sem uma pessoa não tem livro. Mas eu posso ter mais de uma pessoa. Então a multiplicidade, ele me diz regras de existência daquelas entidades. Por exemplo, para eu existir dependentes, obrigatoriamente tem que ter um sócio. Normalmente dependente está vinculado a um único sócio. E um único sócio pode ter de 0 a vários dependentes. Pensando em disciplinas. Uma disciplina em época de matrícula. Qual é a relação dela com os alunos matriculados? Época de matrícula, não estou falando de disciplina em curso. Uma disciplina em época de matrícula, não é uma disciplina em curso. Qual é a relação entre a disciplina em época de matrícula e os alunos? Pode ter vários, mas também pode ter 0. Então, de 0 a vários, 0 a asterisco. E professores? No mínimo 1?
Ou eu posso ter uma disciplina em época de matrícula sem professor? Eu posso ter. Vocês tiveram. Então ela tem 0 ou um professor. Uma disciplina em curso, ela tem obrigatoriamente o quê? Um professor. E para ela ser aprovada, normalmente vai ter de 5, não necessariamente um. Você não vai aprovar a disciplina com um aluno. Assim, depende da regra da instituição, mas você tem normalmente no mínimo 5 alunos. De 5 até o limite de alunos que foi cadastrado. Ok? Então a gente vê que o jogo de multiplicidade depende das regras que regem a existência da entidade. Tá? Ela não é uma coisa aberta. Um livro tem no mínimo um capítulo, certo? E é mais do que isso. Por exemplo, a gente tem várias formas de pensar relacionamento. Um aeroporto pode ser origem para vários voos e destino para vários voos. A gente pode ter também relacionamento reflexivo. Quando a gente pensa no perfil de rede social, o perfil ele tem vários seguidores, que também são perfis, e ele também tem vários seguidos, que também são perfis. Um perfil tem seguidos e tem seguidores. Tudo isso é uma relação associativa. Um perfil tem outros perfis que são seguidos e um perfil tem outros perfis que são seguidores. Um perfil pode ter nenhum seguidor? Pode. Pode ter nenhum seguido? Pode. Tudo bem, multiplicidade, cheque. Aí aqui são só vários outros exemplos do que pode, o que não pode. A gente volta para isso em outro momento melhor. Beleza? Então, primeira parte da aula, cheque.